A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida poderosamente, que você possa abrir a tua mente, os teus ouvidos e o teu coração à palavra do Senhor neste momento, para o nosso estudo do Apocalipse, consolação e esperança, na nossa aula 4. Estamos de volta. Como eu sempre falo, ler o Apocalipse é pensar em esperança. O Apocalipse nos leva a ter mais intimidade com Deus. E hoje estaremos falando a terceira carta, à igreja em Pérgamo. Diz no capítulo 2, versículo 12: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Vamos falar um pouquinho aqui da igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo foi a antiga capital política da Ásia. Ficava a cerca de 20 quilômetros ao norte de Esmirna. Era famosa pela sua biblioteca, a mais importante da época, depois de Alexandria, na Grécia. Pérgamo era ainda a sede do culto ao imperador, existindo a obrigatoriedade de se oferecer incenso diante da sua estátua, como se fosse Deus. E os cristãos da igreja em Pérgamo, que se recusavam a essa prática, eram considerados traidores e, consequentemente, executados. A cidade era caracterizada pela idolatria, pelo paganismo e pela perversidade, pois havia um gigantesco altar a Júpiter, ou também chamado Zeus, conhecido como o maior de todos os deuses. Também tinha a deusa Atena, deusa da guerra, Dionísio, deus do vinho, e havia um famoso templo, a Asclépio, chamado deus da medicina, cujo bastão com uma serpente entrelaçada continua a ser o símbolo da medicina hoje, até os dias de hoje, o símbolo de Satanás. É até uma coisa, né, a gente vê nas mãos de quem nós estamos, né, dos médicos que acreditam, né, que o símbolo hoje desse bastão com uma serpente da medicina, né, nós vemos que estamos nas mãos de médicos pagãos. Continuando aqui, em 264 a.C., tornou-se muito conhecida e ricamente ornamentada a capital do reino de Pérgamo. No ano de 133 a.C., pelo testamento do seu último rei, Átalo III, passou a pertencer ao Império Romano. Hoje essa cidade ainda existe, mas com o nome de Bérgamo, sendo habitada por gregos e turcos. Está lá na região da Turquia. Está lá na Turquia essa cidade. Através do Evangelhos, o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos e através deles a nós. Mas nestas cartas às 7 igrejas, ele se dirige diretamente do seu trono de glória à sua igreja, ou seja, a cada seguidor seu. Por isso, cada pessoa verdadeiramente convertida deve tomar essas mensagens e examinar a qualidade do seu cristianismo que temos professado. É o próprio Senhor Jesus que lhe fala diretamente, de forma curta, clara e transparente. A cada igreja ele revela um outro lado seu, dependendo do que a igreja em questão necessitava e necessita hoje. A igreja em Esmirna, por exemplo, que estava sofrendo grande aflição e precisava de um consolo. O Senhor Jesus se apresenta como o primeiro e o último, ou seja, o vencedor absoluto sobre a morte. A igreja em Esmirna precisava saber disso para manter a qualidade da sua fé. Mas a igreja em Pérgamo, o Senhor se revela como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes.
É de acordo com esta apresentação que o Senhor mostra com clareza o tema central desta carta. Nenhuma mistura. Sim, pois sendo a espada de dois gumes, a palavra de Deus, então, através dela tudo é colocado em pratos limpos, tudo é revelado. Essa espada revela o que está em oculto. Além disso, julga, convence e faz separação. Por maior que seja a mistura, ela separa o joio do trigo, a alma do espírito. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Continuando, Deus não quer qualquer tipo de mistura. Assim, o Senhor Jesus é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Segundo Evangelho, João capítulo 1, versículo 14. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler juntos. Aleluias. Glórias a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 13, diz assim: conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O trono de Satanás faz referência à atuação do diabo naquela cidade, que era sede do culto ao imperador romano César Augusto. Todos eram obrigados a oferecer incenso diante da sua estátua e tratá-lo como uma divindade, como eu disse agora há pouco. Aqueles que se recusavam a adorá-lo como se fosse um deus, eram sacrificados por ele. Conta-se que Antipas, um dos principais pastores da igreja de Pérgamo, a quem o Senhor Jesus chama de minha fiel testemunha, foi assado vivo dentro de um boi de bronze por ter se recusado a adorar o imperador romano. Era assim que viviam os cristãos daquela cidade, os quais preferiam a morte a negar a sua fé. Você já deve ter visto isso num filme. Qual que é o nome do filme? Eu não lembro. Tinha um vilão, ele usava até uma máscara de um boi, acho que não é Fúria de Titãs. Tinha um rapaz também que estava, esse vilão, eu lembro mais ou menos esse filme, eu só lembro dessa parte. Esse vilão, ele pega 3 mulheres que ele queria descobrir aonde estava uma sacerdotisa, e ele pega essas 3 mulheres que eram discípulas dessa sacerdotisa e coloca dentro de um boi de bronze. Eu lembro muito bem dessa cena. E embaixo do boi tinha uma fogueira, aonde ia ali assando elas, queimando elas, até ao momento que elas não aguentavam mais e contavam aonde estava a sacerdotisa. Então assim, eu vejo que esse filme tirou essa ideia desse filme, tirou daqui, de Antipas, que foi assado vivo dentro de um boi de bronze.
e preferiu a morte ao negar a fé. Quantas pessoas, por qualquer problema, por causa de amigos, de parentes, negam a sua fé para fazer a vontade de parentes, para fazer a vontade de fulano ou de ciclano. Não se posicionam, tanto nas suas redes sociais hoje, como diante de parentes, negam por qualquer problema, negam a Jesus, desdizem, desanimem. Mas esses nossos irmãos de Pérgamo, eles prevaleciam assim como Antipas, a fiel testemunha. Ora, por causa disso, a igreja de Pérgamo estava vivendo em extremo perigo, pois das duas uma: ou os cristãos se associavam aos demais e adoravam a César para salvarem a sua pele, como se diz popularmente, ou se sujeitavam à morte por causa da fé no Senhor Jesus. Bem diferente de muitos cristãos de hoje que, ao passarem por situações bem mais simples, desanimam e deixam de buscar a Deus. Os nascidos do Espírito Santo recebem a revelação da fé, que o faz suportar todas as lutas e as aflições que surgem por causa da palavra de Deus. Em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não desiste da tua fé, não desanime da tua fé, não deixe a palavra de Deus, persevere, permaneça, vai até o fim, dá ouvidos ao Espírito Santo, tenha mais comunhão e intimidade com o Senhor. Não deixe a tua fé por causa disso ou daquilo, por causa de um problema, seja pequeno ou grande. Olha esses irmãos de Pérgamo, de Esmirna, que prevaleciam na sua fé, aceitando a morte, mas não negavam a sua fé. Capítulo 2, versículo 14 diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Vamos falar um pouquinho aqui do Balaão. Ele era um profeta falso e corrupto, que vendeu a sua própria consciência. Seu interesse era apenas o lucro material. Por isso usava o conhecimento que tinha sem o menor escrúpulo. Sua doutrina consistia em estimular as pessoas a praticarem a prostituição e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Está lá em Números, capítulo 22, capítulo 24. Isso se tornou um grande tropeço para os israelitas, levando milhares à morte. Quer dizer, Balaão, ele foi chamado por Balaque, rei dos Moabitas, porque Balaque estava com medo do povo de Israel, que estava de frente ao seu reino. E ele chamou Balaão para que Balaão amaldiçoasse Israel. Mas Balaão falou para Balaque que só profetizasse aquilo que o Senhor Deus falasse para ele. E ele consultava, ele oferecia sacrifícios a Deus, consultava a Deus, e Deus mandava ele abençoar a Israel. 3 vezes Balaque foi atrás de Balaão. Nas 3 vezes ele profetizou em favor de Israel. Tanto que nesse capítulo 24 de Números, Balaão tem uma visão do futuro. Balaão tem uma visão do futuro. Ele vê reis sendo vencidos. Reis que eram vencidos na época de Davi. E ele fala que viu o grande dia do Senhor Jesus, mas não de perto, e sim de longe. Por que de longe? Porque ele estava no inferno.
Ele viu o Senhor Jesus indo até o seio de Abraão, que antes era o seio de Abraão e o Hades, o inferno, onde as pessoas ficavam ali no lugar de tormenta, e no meio tinha um grande abismo. E ali o Senhor Jesus pega todo aquele povo com Abraão e todos os salvos e leva ao paraíso, né? Então Balaão diz que ele viu isso acontecer na visão que ele teve, mas ele não estava no lado do seio de Abraão, e sim no lugar de tormenta. Um homem que até quis ser um profeta de Deus, mas deixou a corrupção, se corrompeu. Lembra que eu falei de Esmina, que lá o imperador se converteu e ali ele juntou, aí parou de perseguir a igreja e juntou a igreja, e os líderes da igreja se corromperam? Foi isso que aconteceu com Balaão. Balaão era materialista, Balaão amava o dinheiro, colocava o dinheiro em primeiro lugar. Como ele só profetizou em favor de Israel, o que Balaão fez? Balaão ensinou Balaque a como vencer Israel, porque se Israel tivesse no pecado, Deus se afastaria de Israel. Então ele falou para pegar as mulheres mais formosas e lindas, as princesas daquele reino, e levar os alimentos sacrificados a ídolos até o povo de Israel. E lá o povo se corrompeu, se prostituiu, se alimentou daqueles alimentos, e milhares de Israel, do povo de Israel, morreu por causa do pecado que cometeram. Então, o espírito de Balaão se mantém tão vivo em nossos dias, quanto nos dias em que Israel se dirigia à terra prometida. Seus conselhos têm levado muitas pessoas a abandonarem a sã doutrina da palavra de Deus, a se entregarem à corrupção espiritual e, consequentemente, à morte eterna. O diabo sempre trabalhou em duas frentes. Do lado de fora, levanta as perseguições, e do lado de dentro, usa falsos convertidos para disseminar ensinamentos demoníacos, a fim de levar alguns ao mundanismo, à depravação e à imoralidade. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Reflita nisso, no nome de Jesus. Versículo 15 diz: assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio, que nós vamos falar um pouco mais à frente, né? Os nicolaítas são aqueles que eles falam da palavra de Deus, mas falam que podem praticar a prostituição. Assim, eles usam a doutrina de Balaão para trazer a imoralidade, a doutrina de Balaão na vida dos servos dos cristãos verdadeiros. No versículo 16 diz: arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O Senhor Jesus sempre dá uma oportunidade para aqueles que estão em pecado. Arrependa-te. Mas ele também traz o julgamento, na verdade. Já aconteceu na vida de muitas pessoas que tanto resistiram à voz do Espírito Santo. Pessoas que se desviaram da palavra de Deus, desistiram da sua fé e recuaram. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nele. Versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito,
o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O maná está escondido porque é o alimento para quem crê. Isto é, somente aqueles que se rendem aos pés do Salvador com o coração quebrantado têm acesso a ele. O maná representa o pão da vida, o Senhor Jesus. João capítulo 6, versículo 51. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É o Senhor Jesus. Já quanto à pedra branca, embora haja muitas interpretações com respeito ao seu significado, creio que seja uma representação do nosso Salvador, pois ele é a pedra principal. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, diz: por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E a pedra fundamental, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a gente vemos aqui que a pedra branca, ela simboliza, representa o nosso Senhor Jesus, que é aquele que crê nele, que comeu o pão da vida, terá a vida eterna. Alguns dizem que nos tribunais antigos, os que eram absolvidos das acusações recebiam uma pedra branca. Ela servia também como uma espécie de bilhete de entrada em eventos importantes. Por este ponto de vista, Jesus é a pedra branca que nos absolve dos nossos pecados e garante a nossa entrada nos céus. Quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, levava no peito, na altura do coração, 12 pedras, cada uma delas representando o nome dos filhos de Israel. Agora podemos entender melhor a promessa feita pelo Senhor aos vencedores da igreja em Pérgamo, sobre um novo nome escrito na pedra branca, que representa uma nova identidade, uma nova vida e um novo começo. Mas somente quem a receber o conhecerá. Então, essa aqui é mais uma igreja que nós estamos aqui estudando, que você possa discernir aquilo. Qual igreja até agora você pode se colocar? Se é a igreja em Éfeso, Esmirna ou em Pérgamo, né? Que você possa se auto-refletir para que você venha se arrepender e venha ter um novo começo, uma nova vida transformada pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Lembre-se, aquele que lê o livro do Apocalipse, aquele que lê, que ouve e que guarda, é abençoado pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula. Se tu uma bênção, haja luz na tua vida.